Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um pouco mais rápido. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro dele achei. Um pouquinho mais rápido, vai. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Tão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Amém, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com o Senhor neste momento em uma palavra de oração. Nós temos aqui também um pedido de oração. Gostaria de pedir para os irmãos interceder. Edilson? É Edilson? Edson, né? Ah, tá. Sem problema. Edson. Aqui tá a foto dele, né, irmão? É da família minha. Ah, da sua família. Aqui também tá as fotos da família da irmã Dulcineia. Tá aqui representada. E nós temos aqui a oração pelo Edson. A irmã sabe qual que é o problema? Se é alguma enfermidade, alguma coisa? Entendi. Deus sabe melhor, né, irmãos? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Eu gostaria também de pedir para os irmãos lembrar do meu irmão em oração, Dariel. Eu tive uma notícia muito boa durante esses dias. Eu fui lá, tenho conversado com ele e tenho visto a mão de Deus tratar com ele. E tenho me sentido um bem-aventurado, porque como eu estava conversando com o irmão Nilson, Abraão teve que esperar 25 anos pela promessa. Mas em menos de um mês, eu vi a mão de Deus agindo ali, né? Então, glória a Deus por isso. Eu agradeço pela oração dos irmãos também. Então vamos falar com Deus neste momento. Você que tem uma necessidade, entregue diante dele neste momento a sua necessidade enquanto falamos com ele. Querido Deus e Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos em mais esta oportunidade, Senhor, para render a Ti graças, louvores, agradecer a Ti pela Tua bondade, o que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós temos visto a mão de Deus operar, Senhor, nesta hora tão difícil, Pai. Nós Te agradecemos porque nós não somos dignos disso, contudo o Senhor tem nos dado destas dádivas, destas bênçãos, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite, o nosso louvor, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, ó Pai. Tira de nós toda a incredulidade. Perdoa, Senhor, a nossa infidelidade muitas vezes, a nossa irresponsabilidade muitas vezes. Mas nós queremos ser fiel. Quando nós dizemos que nós queremos ser fiel, nós queremos dizer que nós queremos ser responsáveis, ó Deus. Nos ajuda nesta hora, Senhor, a segurar esta responsabilidade que o Senhor tem nos dado nesta hora, porque é grandioso o que o Senhor tem feito, Pai. Nós cremos que o Senhor nos ouve, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ser misericordioso para conosco, como o Senhor já tem sido. Nós te agradecemos, porque cremos que em tudo nos ouve, Pai.
Oh, Senhor, não há palavra suficiente para expressar a nossa gratidão, mas que a nossa vida seja um reflexo da nossa gratidão a Ti, Senhor. Atende o nosso pedido nesta noite, porque nós pedimos em nome de Jesus Cristo para a Tua glória, sabendo que o Senhor pode fazer muito mais abundante tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podeis nos assentar, meus irmãos? O Micaías já pode estar apresentando aqui o seu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Vou pegar um meu. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na escuridão, quando a dor se influi e o medo vem tentar meu coração, tudo firme se vai, tudo que conheci, quando todo apoio se esvai, eu me lembro que Deus Pai em Jesus me amou. Eu me lembro que eu ando por fé, não por ver. Deus por mim sempre é. Olho só pra cruz, mesmo em meio à dor não mais pode vir mentir pra mim. Se Jesus venceu, eu também venci, e no dia mau eu confiarei. Eu me lembro
Isto é graça, isto é justificação. Não o que nós fazemos, mas o que Ele fez por nós. Amém? Pode entrar, irmão, não precisa não. Pode ir, fica à vontade. Posso? Aleluia. Ré maior, irmão. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz de um galileu. Foi ele enviado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou. E ele viria trazer boas novas, porém sua pátria não aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Aleluia, glória a Deus, nós temos luz, louvado seja Deus. Irmão Micaías estará apresentando mais um louvor e logo nós estaremos passando para a parte da ministração da palavra, amém? Os irmãos estão felizes? Glória a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, amém? Louvado seja Deus. Essa canção aqui é basicamente o relato do apóstolo João, quando ele recebeu a visão do Apocalipse de Jesus Cristo na ilha de Patmos. Eu queria louvar com os irmãos. Arrebatado fui no dia do Senhor, ouvi uma grande voz, a voz do meu Jesus, e aos seus pés caí, aos pés do Salvador, aquele que por mim morreu na cruz, e vi um novo céu, uma nova terra, vi uma grande voz no céu, sim,
nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. Glória a Deus. E lá no céu eu vi os salvos do Senhor, louvando a Deus o Pai por seu tão grande amor. E breve bendirão todos remidos então, morar com Cristo na felicidade. E vi um novo céu, uma nova terra, vi uma grande voz no céu, se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não haverá mais dor. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos passar então para a parte da ministração da palavra. Nesta atmosfera de novo céu, de nova terra, de não dor, de não mais tristeza, de não mais falta de alegria, de não mais luta, de não mais labuta, né? Aleluia. Você está feliz por isso? Amém. Ele conquistou tudo isso para nós, ele não conquistou isso para si mesmo. Como a gente disse aqui da última vez, ele é o primogênito de toda a criação. Ele não precisava repartir isso com ninguém, ele era o primogênito. Mas, né, irmãos, como que os outros irmãos poderiam receber a sua parte? O Pai é imortal, o Pai não morre. Mas então o Filho de Deus deu um passo para que nós pudéssemos receber a nossa parte. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Vou pegar aqui. Hoje eu tô um pouco mais organizado nas escrituras, viu, irmãos? Toda vez que a gente vai ministrar algo aqui para os irmãos, tentar ajudar de alguma maneira, a gente sempre deixa para procurar na última hora, né, a escritura. Hoje eu dei uma separadinha aqui. Hoje eu gostaria de passear um pouco com os irmãos na escritura. Nós vamos tratar de um assunto muito importante hoje. Como os irmãos sabem, né, há muitas religiões repartidas hoje pelo mundo. Mas é como diz o médico, né? A gente não pode ter aquela, como que diz? Aquela falta de noção de dizer Deus está em todo lugar, né? Deus está em todo lugar. O que importa é estar falando de Deus. Não esqueçamos que Satanás, quando tratou com Eva, falou de Deus. O médico ali, estava o médico, né? Tinha 2 médicos ali. Um disse, você precisa parar de comer carne e fazer exercício de 30 dias contínuo. Espera aí que eu vou chamar o outro médico aqui. O médico se põe do lado dele e diz, você precisa comer bastante carne e parar de fazer um pouco de exercício. Você não pode olhar para os dois e dizer assim, tudo bem, não vamos discutir, eu concordo com os dois. Não, você não pode fazer isso. Ou você vai seguir o que um falou, o outro falou. Uma das coisas, uma posição você vai ter que tomar. Então é incoerente quando eu digo que Deus está em todo lugar. Mas Deus está em sua palavra. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos tratar desse assunto importante. Então, que eu vou dar o tema aqui de provando os espíritos. Nós vamos começar pela escritura de 1 João, no capítulo 4. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, eu agradeço vocês por participarem do canal Evangelho Completo, ali onde o irmão Micaías criou um canal para estar divulgando a palavra da hora. E os irmãos que têm
compartilhado a palavra de Deus e estudado conosco, se esforçado. Que Deus possa vos recompensar, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 4. Esta é a escritura que nós vamos pegar aqui para tomar base. Os irmãos que encontrarem, digam amém. 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 1 João. 1 João 4. Aleluia. Glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Então vamos ler a Escritura. Assim diz a santa palavra do Senhor. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado sobre o mundo. Vamos repetir novamente? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém. Incline a sua cabeça por um momento, enquanto nós dedicamos essa oração ao nosso Pai. Querido Deus e Pai Celestial, a Tua palavra foi proclamada, Senhor. Esta palavra não é produzida pela vontade do homem, mas o Espírito Eterno, Senhor, inspirou aqueles que escreveram esta palavra para mostrar para nós que o Senhor é um Deus imutável e fora da Tua palavra não tem como alcançar o Teu favor, a Tua bênção e aquilo que o Senhor tem feito nesta hora. Abençoa a ministração desta palavra e nos ajuda em tudo isso mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, nosso irmão maior, Teu Filho amado, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis vos assentar, os irmãos que sabem, acompanhem conosco. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Aleluia. Deus nos buscou. Não há homem que busca Deus, não há quem faça o bem, mas Deus busca o homem. Louvado seja Deus. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Amém. Meus irmãos, como a gente comentou aqui no princípio, nós sabemos que o número de religiões hoje são muitos mesmo. E todo o ismo que existe hoje teve um começo. Isso foi em Gênesis. Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui também para relembrar um pouquinho dos estudos que nós tivemos aqui. Nós estudamos que Deus ele tem um programa pelo qual ele trabalha e ele não muda esse programa da maneira que ele faz. Ele mesmo é o roteirista, ele mesmo é o escritor do programa, ele é o mesmo o tradutor do filme, ele é o dono dessa história. Então, como ele escreveu a história, então ele sabe todas as coisas e sabe tudo que vai acontecer ali, porque foi ele que escreveu. Agora não pode vir alguém querer mandar no diretor do filme, diretor, você não vai fazer assim não, você vai fazer assim não, pera aí rapaz, o filme é meu. Você não vem mexer no meu trabalho não, né? Porque ele mesmo toma conta disso. Agora, nós sabemos que estas religiões que existem hoje, elas não surgiram do nada. Elas sempre existiram. Na verdade, nós nunca tivemos o discernimento da maneira que elas trabalham e nunca podemos comparar a maneira que Deus trabalha com a maneira da religião trabalhar. Ou você acha que nos dias de Noé só tinha Noé crendo em Deus, pregando? Tinha vários.
Nos dias de Jesus não era só Jesus que estava pregando. Havia ali os saduceus, os fariseus e outras correntes ali também. Tinham aparecido outros antes de Jesus, como a gente sabemos, né? Tudo isso para ofuscar aquilo que Deus está fazendo. Porém, o eleito, o Filho de Deus, consegue ver. Se não é um eleito, se não tem eleição, jamais vai poder ver o que Deus está fazendo na sua totalidade. Amém? Então tá, vamos aqui. Nós vamos agora para o livro de 1 Reis, no capítulo 22. Depois da gente ler essa escritura, que será um pouco extensa, eu vou ler as escrituras que eu já marquei, e depois, para tomar tempo, como eu tenho aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 escrituras, né? Para tomar tempo, os irmãos que conseguirem me alcançar, ou a gente faz da mesma maneira que a gente sempre faz mesmo, né? Então tá, vamos lá. 1 Reis, capítulo 22. Provando espíritos. Como que se prova um espírito, irmãos? Nós vamos ter uma ideia aqui, tomando a lei como sombra. 1 Reis, deixa eu já passei aqui, lá passei. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos também orassem a favor dos cultos aqui no sábado, irmãos. Eu estou achando que só os domingos aqui pra gente, nós não temos conseguido abranger todo o ensino doutrinário que precisa ser passado para os irmãos. Nós não estamos conseguindo abranger aqui só com o domingo. Mas vamos orar para que Deus possa nos guiar em tudo. Amém? Esperar. Irmão Wilson achar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como Deus é bom, né, irmãos? Eu ainda estou com o hino na cabeça aqui. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Saber que um dia tudo isso vai passar, toda essa tristeza, né? Ai. Amém. Acharam? Amém? Então tá. Os irmãos sentados mesmo, tá? Vamos pegar aqui a escritura. Esperar o varão chegar. Aí, ó. Ô, varão. Boa noite. Cadeira aqui, tem cadeira lá. Irmão, nós vamos ler no livro de Reis, no capítulo 22. Os irmãos ajudam o irmão aí, ó. Não. Livro de Reis, 22. O irmão tá tão treinado que já deu a Bíblia dele no lugar, ó. Olha só. Nem lê, né, irmão? Aleluia. Agora vamos esperar ele, né? Certo é certo. Louvado seja Deus. Amém? Assim diz a santa palavra do Senhor. Os irmãos vão acompanhando comigo. Ó, nós vamos ler praticamente quase o capítulo todo, tá bom, meus irmãos? Nós vamos ler aí até o versículo 28, desde o versículo 1. Eu quero que os irmãos compreendam isso perfeitamente, tá? Qualquer coisa, se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode voltar no vídeo depois, nós estaremos aí explicando. Ó, assim diz a palavra do Senhor. Estiveram quietos por 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, lá, homem com mulher, tudo de qualquer jeito, o povo tá lá e ele vem falando contra todas as igrejas. Eu não gosto dele, irmão, ele só profetiza mal. Eu falo, não fale assim, ó, vamos chamar ele. Beleza, chamou. Quando os presbíteros ou os diáconos da igreja foram lá, né? Ou quem sabe os amigos dos pastores unicistas, né? Chegaram lá, ó, é o seguinte, ó, tá todo mundo a favor do rei, tá? Ó, e lá tá o governador, lá tá o prefeito, viu? Os políticos o melhor político tá lá. E todos lá estão falando a mesma coisa para agradar o rei e os políticos. Então, por favor, fala bem, seja a sua palavra como um deles. Não fala nada contra a doutrina deles, não. Não fala que a doutrina deles está errada, não. Porque eles querem agradar o rei, você tem que agradar o rei também. Ele falou, ó, como vive o Senhor. O que o Senhor pôr na minha boca, isso eu vou falar. Não estou aqui para agradar ninguém, não. Estou aqui para falar a palavra de Deus. Se você quiser se humilhar para fazer a vontade de Deus, tudo bem. Mas eu não vou para agradar o unicista, não. Se eles vierem me disser que Jesus é o próprio Deus, eu vou discordar. Eu vou discordar porque Jesus disse o Pai é maior do que eu. Eu vou discordar porque Jesus disse, Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas não seja feita a minha vontade e a sua. Ou seja, o Pai tinha a vontade dele e o Filho tinha a vontade dele.
O Filho teve um princípio. O Pai é eterno, nunca teve princípio. Jesus disse, não faço nada sem que meu Pai me mostre. É me dado todo poder. Então veja, eu vou falar o que a palavra de Deus disser. Não, você vai lá e concorda com a Trindade. Diz que o Pai é um, o Filho é outro. Não. Ó, eu vou dizer o que a palavra de Deus diz. Jesus diz que Deus, o Pai, é Espírito. Não existe um Deus que é Pai e um Espírito que é Deus e Pai, então você tem dois deuses, dois Espíritos. Não. Eu vou dizer o que a palavra disser. Não, mas, ó, por favor, não fala nada contra as pastoras lá da nossa igreja. Porque todos eles estão falando. Não. Paulo disse que o ministério de ministração, de pastoreio, tem os requisitos. O bispo, que é o pastor, seja marido de uma mulher só. Como uma mulher pode ocupar esse cargo se ela é mulher? Como uma mulher pode ser marida de uma mulher só? Não, o bispo, o pastor, deve ser marido de uma só mulher. Mas a mulher não pode ser marida de uma mulher só. Ela não pode preencher esse requisito. E outras coisas mais. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade. Mas como é isso? Como que uma mulher vai subir lá no púlpito, vai pregar, vai usar de autoridade não só sobre o marido dela, mas sobre o marido das outras? Veja, então veja, ele disse isso, sua palavra. Não, vai lá e fala a mesma coisa que eles. Tá todo mundo pregando a mesma coisa. Vai lá, você, ó. O pastor te ajudou tanto. Hã? O que o Senhor pôr na minha boca, isso? Glória a Deus. A palavra de Deus tem que ser a primeira. Não importa o que as denominações dizem, o que importa é o que essa palavra diz. Amém? Vamos seguindo aqui então. Então Mica desceu para lá e de repente ele disse assim: então, nós subiremos lá, Ramote de Gileade, para tomar ela da mão do rei? Ah, você vai ser próspero. Ele sabia que ele não estava falando, ele conhecia ele. Ele sabia que ele tinha caráter. Quando você conhece uma pessoa que tem caráter, o caráter de Cristo, ela não vai falar nada para passar a mão na sua cabeça, para você se ajuntar na igreja dela. Fala, não, vem aqui que aqui você vai ter um cargo. Não, vem aqui. Não. Se ele tem caráter, ele pode até te magoar, te ferir. Porque um verdadeiro amigo é aquele que te fere para a verdade. Né? Melhor um amigo verdadeiro que te fere do que um hipócrita, um falso, que quer tirar vantagem de você e não se preocupa com a sua alma. Então, ele disse, não pode ser. O Balaão disse para Deus assim: Senhor, eu posso amaldiçoar esse povo? Deus disse para ele assim, não vai, esse povo eu abençoei e não pode ser amaldiçoado. Porém, veio Balaque lá com outras, igual fez com Mica aqui, trouxe outros mais honrados, com mais ouro. Opa, ele cresceu o zoião. Falou, espera aí que eu vou consultar o Senhor. O Senhor já não disse que não era para amaldiçoar, que não era para ir? Como que ele ia agora contra a palavra do Senhor? Ele falou, espera aí que eu vou consultar o Senhor. Ele chegou na presença do Senhor e falou, Senhor, mas deixa eu ir com esse povo, eu posso amaldiçoar? O Senhor disse, vai. Mudou Deus de ideia? Ele já falou que não era para ir, não falou? Mas você quer ir, você vai, ué. Vai, eu já falei para você não. E tinha um anjo lá com a espada esperando para cortar a cabeça dele, se não fosse a mula. Né? Então olha que coisa interessante. Aí ele falou, eu te conjuro em nome do Senhor que você me diga a verdade. Ele falou, você quer a verdade? Então tá. Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Porque você não é um líder responsável para esse povo. Você está contra a palavra de Deus. De onde que Mica tirou isso? Eu gostaria de ler aqui para vocês. Isso vai ficar gravado aqui no vídeo, depois os irmãos podem ir, tá? Eu vou ler em 1 Reis, no capítulo 21, a partir do verso 17. Os irmãos querem acompanhar comigo? Vamos lá, eu vou aguardar os irmãos então. Que assim a gente pode ter o mesmo tipo de compreensão juntos. Aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vos faceis servos dos homens. 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 17. Nós vamos ler do 17 ao 22. Você vai entender por que Mica foi contra aqueles 400 profetas que estavam dizendo a mesma coisa. Os irmãos acharam bem do lado aí? Amém? No capítulo 21. É bem do lado aí de onde nós lemos. Capítulo 21 de 1 Reis, a partir do verso 17. O tema que colocaram é Deus manda Elias ameaçar Acabe. Deus manda Elias ameaçar Acabe e aí vem 400 profetas profetizando bênção. Tudo falando a mesma coisa, você falou, peraí, que negócio é esse? Aleluia, glória a Deus, provando os espíritos. Os irmãos acharam? Nós vamos ler. Então assim diz a palavra do Senhor. Versículo 17.
Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbista, dizendo: levanta-te, desce para te encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-á mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: te achei, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei da tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Entendam isso, então. Que nós não devemos crer em todo espírito, mas você precisa provar se esses espíritos são os espíritos de Deus. Se é o Espírito de Deus. Agora veja, havia 400 profetas do Senhor ali. Agora vem um dizendo totalmente diferente do que eles dizem. Você vê tantas denominações dizendo a mesma coisa. Só que quando aparece alguém dizendo o contrário da fé, do que eles creem, então ele é ridicularizado, não é? Ele é ferido. Você viu o que o profeta fez com ele? Quando ele disse a verdade? Ele falou assim: olha, Deus está contra você. Deus falou mal de você. Como que eles... Se Deus falou mal de você, como eles vêm profetizando bênção? Se a profecia contra você é uma maldição. E eles estão profetizando bênção. Não, um não gostou, foi lá e feriu na boca. De onde sai o Espírito de mim, rapaz? Eu tenho 40 anos de evangelho. Eu tenho teologia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ei, eu sou pastor há tantos anos, e você, um jovem aí, quer vir ensinar a nós? Eu fico imaginando a mente daqueles fariseus. O cara tinha 60 anos lá, de Torá, de leitura. De repente chega um homem de 30 anos de idade, nunca esteve na sinagoga. Ele chega lá ensinando eles. Ô, rapaz. Eu sou o sumo sacerdote. Eu sou ungido, eu não falo do ungido do Senhor, não. Fez até um chifre lá e vai, que o Senhor é contigo, irmão, que Deus vai te abençoar, isso, aquilo e tal. Deus falou mal contra ti. Deus falou mal contra a sua denominação. Deus falou mal contra o teu sistema. Deus falou mal contra a Trindade. Deus falou mal contra o unicismo. Deus falou mal contra o dualismo. Deus só falou a favor de sua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então veja, se esse espírito aqui era de Deus, que estava em Mica, ele não podia dizer nada diferente de Elias. Ou então Deus teria mudado. Deus não muda, irmão. Ele é o mesmo. Quando ele profere alguma coisa, é aquilo. Não tente mudar o programa de Deus. Ele tem os meios corretos para você chegar a ele. Não adianta você procurar Deus em denominação. Procure Deus em sua palavra. Porque a denominação está contra Deus. Ele está do lado de fora hoje, batendo na porta. Colocaram ele para fora. Eis que estou à porta e bato. Quem bate está do lado de dentro? Está do lado de fora. Ele foi colocado para fora porque adotaram dogmas, credos, catolicismo romano, unicismo, interpretações no lugar da revelação da palavra, e ele está do lado de fora batendo. E aí você acha que eles vão abrir? Não, porque Deus está tratando com o indivíduo. Está dizendo: sai dela, povo meu, para que não pereça nas suas pragas que Deus... porque Deus se lembrou das suas prostituições. E a grande prostituta que se assenta sobre as muitas águas, que é povos, línguas, nações, que está sobre os 7 montes, ela teve filhas. Ela teve filhas. Não é só filhas trinitárias, não. Então, terminando aqui, nessa parte aqui da nossa meditação, esse profeta aqui, o Mica, não podia dizer nada contrário ao que o profeta Elias estava dizendo. É interessante os unicistas da mensagem. É interessante como eles usam a mensagem.
da hora. E eles dizem crer nesse profeta, mas eles falam tudo o contrário que Elias falou. E você mostra o que Elias falou, e eles querem dizer que está de acordo com o Mica aqui. Não, eles estão diferentes, é outra coisa, é outro espírito. Não é espírito. Provai se o Espírito são de Deus. Um homem que tem o Espírito de Deus não pode ir contra o que Deus falou através do seu Espírito em outro homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então, meus irmãos, para o livro de Mateus, no capítulo 16. Eu quero deixar isso bem claro aqui para os irmãos, para que os irmãos tenham uma visão completa de como se prova um espírito que é contrário à palavra de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler só o versículo 16, porque quando você tiver um tempo, você lê o capítulo inteiro para você ver do que nós estamos tratando aqui, tá? Mateus 16. Vamos ler só o versículo 16 e eu vou tentar comentar um pouco aqui desde o princípio. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Assim diz a santa palavra do Senhor, a imutável palavra do Senhor. E disse Simão Pedro respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque a carne e o sangue não te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, olha o que aconteceu aqui. Nesta ocasião aqui, quando eu vou apenas comentar para a gente poder tomar tempo. Isso aqui é um beabá para os irmãos. Mas, né, é sempre bom, como disse, né? Não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque são segurança para vós. Amém? Então, veja. Aqui Jesus estava vindo de um lugar e se ajuntou os discípulos em volta deles e dele começaram, os unicistas gostam disso, começaram, em volta dele começou a dizer assim, Jesus fez uma pergunta para eles, disse: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que as denominações aí, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os congregacionais, Deus e Amor, Testemunho de Jeová, católicos, tudo isso, gnósticos e toda sorte de ismo que existe, o que eles dizem que eu sou? Aí eles começaram a dizer a Jesus: Olha, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado, ou um dos profetas ressuscitados. Quem é Jesus para você? Ele é a segunda pessoa da Trindade. Quem é Jesus para você? Ele é o próprio Deus. Quem é Jesus? Ele é apenas um homem. Tá vendo? O que eles dizem? Cada um tem uma coisa para dizer de Jesus, mas nenhum deles tem a revelação de quem ele é. Agora ele disse: e vocês? O que vocês dizem? Agora o unicista gosta disso, né? O unicista gosta disso. Ele gosta, mas não sabe também, né? Ele disse, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem que ele, se a gente fosse concordar com a Trindade, Pedro teria que ter dito: Tu és Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Pedro não disse isso. Ou Pedro poderia ter dito: Tu és Jesus, o próprio Deus. Ele não disse isso, porque os unicistas gostam disso. Ele fala assim: não, irmão, é revelação, você tem que ter revelação. Mas qual revelação? Pedro não disse que Jesus era o próprio Deus. Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que foi gerado antes da fundação do mundo. E agora, aquele Cristo que gerou aquele corpo antes da fundação do mundo, criou aquele corpo no ventre de Maria, e agora aquele Cristo, aquele Espírito, estava encarnado em seu Filho. O Espírito Santo estava no seu Filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não era Jesus, era Deus. Não, era Deus em Cristo. Uma coisa é você dizer que a água está no copo. Outra coisa é você dizer que o copo é a água.
Então precisamos entender isso. Então quando Pedro falou isso, Jesus disse: ora, Pedro, carne e sangue não te revelou isso. Isso não é uma ideia mental que você teve. Não foi a teologia daí de fora, a teologia unicista. Não foi nenhum tipo de teologia que você aprendeu para falar isso. O que foi isso então? Isto foi uma revelação que o meu Pai te deu. Sobre esta pedra a igreja está edificada. Sobre Pedro? Sobre Jesus? Sobre o que Pedro teve. A revelação espiritual das coisas de Deus. Então, e as portas do inferno não tem mais força do que isso. Quer dizer, não prevalecerá. Não tem mais força do que isso. Não tem como você ter essa revelação e voltar para o tipo de vida imunda que você tinha. Não tem como você ter um tipo de revelação dessa e agir como um hipócrita. Porque não faz isso, não faz aquilo. Ah, é porque eu não bebo, é porque eu não fumo. Ah, é porque eu oro, eu jejuo. É porque eu faço campanha. Hipócrita. Se você pode fazer alguma coisa para ser salvo, por que Jesus morreu por você? Você pode fazer. Você anula o sacrifício dele. É isso que acontece. Então, eu gostaria de relembrar o nosso tema aqui, provando os espíritos. Quando o Espírito de Deus fala através de um homem ungido de Deus, ele não pode falar nada diferente. Agora, como que o Espírito de Deus fala através de Pedro, dando essa revelação, falando que Jesus é o Filho de Deus, e vem um unicista dizendo o contrário? Ou um trinitário, um dualista, dizendo o contrário da palavra? Não, eles estão morrendo, porque a palavra mata. Mas o que vivifica é aquilo que veio para Pedro, é o Espírito que vivifica, amém? Tudo bem, então nós compreendemos aqui o que Pedro recebeu, foi então do Espírito Santo, foi uma revelação. Agora nós temos um mensageiro aqui para a era de Éfeso, esse foi Paulo. Agora veja, depois que Pedro recebeu essa revelação de Jesus Cristo, do Pai do Senhor Jesus Cristo, do Espírito, ele batizou as pessoas de uma maneira. Para você saber que Paulo tinha o mesmo Espírito que Pedro, ele não poderia batizar de uma maneira diferente. Vamos lá então, meus irmãos. Vamos lá. Vamos aqui para Gálatas, capítulo 1, verso... Verso é o quê? Gálatas, capítulo 1. Vamos para Gálatas, capítulo 1. Eu esqueci de marcar o verso. Vamos ver se eu acho aqui. Eu não sei, irmão. Eu tô achando que é 4. Vamos ver aqui se é Gálatas 4. Louvado seja Deus. Como eu disse pros irmãos, isso aqui é um beabá, mas a gente sempre tem que estar voltando, né? Para os irmãos entenderem. Sim. Vamos ler a partir do 11? Vamos a partir do 11? É Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 11. E vamos ler mais ou menos até o 20. Os irmãos encontraram? Tá marcado já, tá vendo aí? Você não precisa nem ler a Bíblia, irmão. Já tá lida já. Tá marcado, já tá lida, né, mano? Esse irmão teve sorte, hein? Oi. Ganhou uma Bíblia lida já, rapaz. Oi. Aí sim. Aleluia. Gálatas, capítulo 1, verso 11. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero mostrar para vocês que Paulo, mesmo sem ter encontrado a Pedro, mesmo sem ter encontrado os discípulos, ele teve a mesma revelação, a mesma compreensão, o mesmo entendimento. Se ele tivesse um entendimento fora do de Pedro, então teria alguma coisa errada, né? É bom isso aí, né? Porque a revelação dos unicistas, que Jesus é Deus, né? Coisa estranha, né? Pedro não disse isso. Que coisa, né? Vamos ler? Nós vamos ler no livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 1, a partir do... capítulo 1, a partir do verso 11.
Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, irmãos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que a mim foi anunciado não é segundo os homens, não é nem de carne nem de sangue, tá? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Paulo está dizendo aquela coisa, sabe que aquilo que Pedro teve lá? Que Jesus falou, isso foi meu pai que te deu? Paulo está dizendo, eu tenho aquilo. Vocês estão entendendo? É aquilo que eu tenho. Porque já ouvistes, versículo 13, né? Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo muito mais os da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne e nem... Vamos ler de novo aí, eu gostei disso, veja. 16. Quando aprove a Deus revelar o seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, agora vamos junto, ó. Não consultei a carne nem o sangue. Preste atenção, primeiro ele diz que tinha recebido a revelação, e quando ele foi pregar o evangelho, ele não consultou a carne e o sangue. Lembra do que Jesus disse para Pedro? O que você recebeu não é carne e nem sangue, mas meu Pai te revelou. Revelação. Não é teologia denominacional, unicista, trinitária, nada disso. Revelação do Espírito Santo. Amém? Vamos então aqui para o 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já eram antes de mim, eram apóstolos. Mas parti para a Arábia, voltei outra vez a Damasco. Depois, por 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum dos apóstolos. Depois fui para a Síria. Bom, é aqui onde eu queria chegar. Quando ele conheceu o evangelho por revelação, ele não foi lá a ter com os apóstolos. Ele já tinha recebido a revelação. Quando ele não foi para receber algo, mas ele foi porque ele já tinha algo. Agora eu quero mostrar para vocês o batismo que Pedro fez e o batismo que Paulo fez. Assim como Mica não podia dizer nada diferente de Elias, assim aqui Paulo, como que ele ia pregar um batismo diferente do de Pedro? Os irmãos estão entendendo? Vamos para Atos 2:38, por favor. Vou tentar não estender muito, irmãos. Assim que a gente acabar essas escrituras, então a gente estará encerrando, tá? Eu tenho apenas mais 2 escrituras. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos fazendo mais aqui um estudo, né, irmãos? Atos capítulo 2, verso 38. Este foi o primeiro batismo depois da instrução de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 37, tá? Do lado mesmo. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Veja, irmãos, dá um pause aqui rapidinho no versículo 37. Nessa ocasião aqui, o Espírito Santo tinha enchido a casa, tinha quase 120 ali na casa. E agora, depois que Pedro começou a pregar para eles ali, acerca de Jesus, que eles tinham crucificado a Jesus, mas tudo isso tinha que acontecer, falou sobre Davi, que estava no sepulcro, até os dias que Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor, não deixarei, né, a tua alma no Hades, é isso? E nem deixarei que
Santo veja a corrupção. Quando Davi disse isso, Pedro estava dizendo, veja, o túmulo dele está aqui entre nós. Mas não era dele mesmo que ele estava falando isso. Estava falando de Cristo que viria e ressuscitaria o terceiro dia. Porque vocês mataram eles. Então quando eles perceberam a verdade, quando eles caíram em si, eles se arrependeram. Eles compungiram, se falou, meu Deus, e o que nós faz agora? Então ele perguntou para alguém que tinha revelação. Não foi perguntar para um teólogo. Ele não foi perguntar para alguém que não conhecia Jesus, que não tinha nada a ver com o evangelho, que estava atrás de dinheiro do povo, que estava explorando a fé do povo, pregando prosperidade. Não. Eles estavam perguntando para alguém que tinha revelação de Deus. Como que você vai a alguém que não entende nada de Deus? Por que Acabe foi atrás daqueles 400, gente? Eles não tinham nada de Deus. E era do Senhor. Se é que os irmãos estão me entendendo? Amém. Então veja no versículo 38. Aí disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui não é um dom, tá, gente? Aqui é o dom, é o selo. É isso, né, irmão? Aqui é o selo do Espírito Santo. Então aqui eu mostrei para vocês que Pedro teve uma revelação do que significa Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19. E de batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Eu sou Pai, sou Filho e sou homem. Pai não é meu nome, Filho não é meu nome. E homem, embora eu seja homem, isso não é meu nome. Meu nome é Rogério. Pai é um título de Deus. E Deus teve esse título quando ele gerou o seu filho. Quando ele gerou, ele foi chamado Pai. Filho foi quando Deus entrou em seu filho. Ali. O nome de Deus. Quando Deus colocou o nome no seu filho. Vocês estão entendendo? Quando Deus usou o ofício de filho no seu filho. Espírito Santo é o que Deus é. E Deus, o Pai, é Espírito. Pedro sabia que o Espírito Santo e Deus não eram duas pessoas diferentes. E nem que Jesus era o próprio Deus. Mas ele sabia que Deus estava em seu Filho e o nome de Deus estava em seu Filho que tinha recebido por herança. Por isso ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nome do Pai, que é Espírito e que estava no Filho. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então ele não usou isso como uma fórmula. Eu te batizo em nome do Pai. Não, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o nome do Espírito Santo. Tudo bem. Vamos então, aqui você viu Pedro que tinha recebido uma revelação de Deus, fazendo esse batismo. Agora nós vamos para Atos 19, para você ver que o Paulo disse que também recebeu por revelação do Espírito. Vamos ver o jeito que ele batizou? Se ele batizou diferente de Pedro, então ele seria um falso profeta. Provais os espíritos, irmãos. Ele seria um falso profeta se ele tivesse batizado diferente. Atos 19, poderia usar muitas escrituras, tá, irmão? Mas eu estou fazendo da maneira mais simples possível. Atos 19. Eu vou ler a partir do verso 1. Os irmãos que acharem, digam amém. 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 Então tá, vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu, na sua Bíblia está aí, sucedeu, que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Veja, meus irmãos, Paulo está dizendo para eles assim, eu sei que vocês crê, mas você já recebeu o Espírito Santo? Não, eu creio em Deus, irmão. Eu creio. Eu sei que você crê, mas você recebeu o Espírito Santo? Tem. Não, você crê, você já tem. Você crê, você já tem. O importante é você crer. Não. Esses irmãos aqui já criam, mas eles não tinham. Estava faltando algo para completar ali, para eles receberem o Espírito Santo. Embora eles já tivessem sido batizados, tá? Mas faltava algo para que aquele Espírito viesse. Vamos lá. 2. Disse, recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo para arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Será que eles receberam o batismo em nome de Jesus, lá no Jordão?
Veja, irmãos. Agora no versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ah, peraí. Então, então nós podemos confiar que Paulo recebeu a mesma revelação de Pedro? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos entender isso, irmãos. Se foi batizado em títulos, isso não vai resolver para você. Aí, aqueles argumentos, né, irmão Nilson? Ah, mas não batiza não, você já foi batizado. É um batismo só. Mas por quê? Para eles aqui não serve, então, um batismo só? Para eles aqui devem batizar de novo? Vai estar crucificando Jesus. Você vai estar crucificando Jesus. Você vai estar crucificando se você ouvir a verdade e não fizer. Se você não cumprir. Porque eles aqui, ó, eles foram fiel ao batismo que eles tinham até o momento. Mas quando eles souberam, opa, peraí, esse nome não foi invocado no meu batismo. João não me batizou e falou assim, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Pedro fez lá em Atos. Não fez isso. Os denominacionais, os trinitários dizem. Falei até em línguas, irmão. Quando batizou lá, já saí falando, já saí selado. Um batismo errado, irmão. Satanás se transfigura em anjo de luz. Para enganar. Faz você ter uma sensaçãozinha, uma emoçãozinha. No outro dia você tá tão mole como se nunca... Mas que Espírito Santo é esse? Que um dia você tá bem, no domingo tá no culto, tá bem. Na segunda-feira, o que foi? Ai, eu tô mal. Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vive em você e você vive numa vida desse jeito? E ainda dizendo que recebeu o Espírito Santo? Jamais! Vamos cair em si, não é? Irmão, vamos fazer como o jovem rico, o filho pródigo. Eita, pai, lá até caiu em cima, quer saber? Eu vou fazer as coisas direito dessa vez. Eu fiz tudo errado. Eu entrei na igreja errada, agora eu vou entrar na certa. Embora não tenha igreja certa, mas existe um povo que come o alimento do seu dia. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra. Jesus disse, aquele que não come da minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. O corpo é a palavra. Então, se o corpo é a palavra, nós temos que comer a palavra da hora. Você já viu água comendo carne de não sei quantos dias atrás? Aí você vê o povo pentecostal, o neopentecostal, usando isso para dizer que é o Espírito Santo, quando não tem uma estabilidade espiritual. Os unicistas, agora os unicistas, me desculpe, eles não são apenas, não têm uma estabilidade espiritual, mas como são hipócritas. Porque cada semente produz segundo a sua espécie. Quando você tem uma fraqueza, você tem uma falha, você tem um pecado, algo que te segura ali, é muito melhor você dizer assim, olha, sinceramente, eu não consigo vencer isso, eu não sei, tem alguma coisa que não está produzindo, tem alguma coisa errada na minha doutrina. Não, essa é a verdade, e eles têm aparência de piedade, mas nega a eficácia da palavra. É muito melhor você dizer, realmente, olha, tem alguma coisa errada, a minha doutrina está errada, porque na verdade eu não estou produzindo, eu não estou amadurecendo, eu não estou crescendo, eu tenho altos e baixos. Jesus disse que estava ali orando o fariseu e o publicano. O publicano nem olhou, o fariseu erguia o nariz, graças a Deus, que não sou como esses pecadores. Em outras palavras, não bebo, não fumo, vou para a igreja, dou meus dízimos, minhas ofertas, não fico embalada, não faço isso, não faço aquilo. E diz que o publicano não conseguia nem olhar para cima, gente. Baixava a cabeça assim e disse, oh Deus, sou um pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, aquele publicano desceu para casa justificado, não o fariseu. Fariseísmo, unicismo, fariseísmo, trinitarianismo, fariseísmo, dualismo, tudo fariseu. Né? Por quê? Eles não conseguem reconhecer que estão errados. Porém, a Bíblia diz, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado
e o sangue de Jesus Cristo te purifica de toda injustiça. Você acha que eles estão sendo purificados dos seus pecados? O que é pecado? As pessoas falam, pecado é beber, pecado. Isso não é pecado. Pecado é incredulidade na palavra. Jesus se encontrou com aqueles fariseus ali, gente. E Jesus diz, vocês não me conhecem a mim, nem conhecem a meu Pai. Se vocês conhecessem a mim, conhecessem meu Pai, vocês me amariam. Porque vim dele, não vim de mim mesmo. Nós temos um Deus, nós somos filhos de Abraão e não somos nascidos de prostituição. Em outras palavras, você sabe que nós não sabemos que a sua mãe e José, antes do casamento, era do Espírito Santo, eles não conseguiam entender isso. Então usavam isso para atacar Jesus, chamar ele de filho de prostituição, filho bastardo. Você acha que nós não sabemos? Nós temos um pai, nós não somos filhos de prostituição. Jesus disse, eu vim do meu pai, eu não vim de mim mesmo. Quem é seu pai? Esse que vos tenho falado, que vocês dizem que é o seu Deus. Ele é o meu pai. Não, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse, seu pai é Deus? Vocês têm por pai o diabo e quer fazer a vontade dele. Ele nunca permaneceu na verdade. Peraí, Jesus. Olha com quem você está falando. Olha a vida desses homens. Perfeitos, irmão. Lindos por fora. Você não conseguia apontar um dedo para ele e falar assim, ó, esse homem aí é um drogado. Esse homem aí é um adúltero. Não, irmãos. Eram pessoas da sociedade ali que você não podia apontar um dedo. Se eles fizessem algo de errado, eles eram apedrejados. Mas Jesus chegou e falou, você é filho do seu pai, o diabo. Porque minha palavra não entra em vós. Porque a minha palavra não entra em vós. Não tem nada com o pai, não. Vocês têm com o seu pai. Se vocês tivessem com o meu pai, vocês iam aceitar a palavra. Então por que não aceita? Porque seu pai também não aceita. Não é? Você não vai aceitar. Então, irmãos, o que nós mostramos aqui, através dessa pequena ministração aqui, desculpa se eu fui um pouco duro, né? Às vezes eu não grito porque eu quero gritar. Eu não tô fazendo assim porque eu quero fazer assim. É porque isso, sabe, tá fervendo na minha alma de ver a misericórdia e a graça de Deus e as pessoas ainda continuam nos seus dogmas, nos seus credos, achando que merece salvação por aquilo que faz ou deixa de fazer. Não. Só existe um pecado, meus irmãos, e a incredulidade. E tudo que vai acontecer depois, que vem demais, as hipocrisias, tudo, é tudo por isso. É tudo porque você não crê. Mas se você crê, você vê a glória de Deus. Então vamos provar os espíritos. Qual que é a melhor maneira de provar um espírito? Dar o teste da palavra. Então Pedro foi provado que Paulo tinha o mesmo espírito de Pedro, porque eles fizeram o mesmo batismo. Foi provado que o espírito que estava em Mica era o mesmo espírito que estava em Elias, porque ele não disse nada diferente. Mas aqueles 400 lá, e os teólogos, e a grande igreja lá, e o pastor fulano de tal, e o santo homem de Deus, ai meu irmão, que Deus. Tinha o Espírito de Deus? Podia fazer você sentir a sensação que fosse. Provavelmente as pessoas pulavam lá, ui irmão, que aí, nossa, arrepia, vai. E a palavra de Deus condenando. Irmão, aquele irmão lá expulsa o demônio. E o diabo no cangote dele. Tem um pastor que fala isso aí, né? Faz ele mentir, faz ele ser hipócrita, faz ele tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, faz ele priorizar mais o seu próprio pensamento, o seu próprio ensino do que o pensamento e o ensino de Deus, faz ele colocar em primeiro lugar a sua mente, em vez de fazer ele ter a mente de Cristo, e está lá expulsando demônio, e está lá pregando o evangelho, e está lá fazendo sinais e maravilhas. Judas fez, Janes e Jambres fez. Jesus chamou os discípulos lá, os 10, eis que vos dou poder, pode ir, vai. Prega o evangelho, cura mesmo, faz milagre, pula, grita, fala em línguas, sapateia no espírito, né? Sente todo tipo de sensação, arrepio, que for, a gente, vai, pode ir, eu vejo que vos dou poder. Eram eles cheios do Espírito Santo? O homem que traiu Jesus, gente, o outro que negou, o outro que andava com Jesus e qualquer coisa era espada na orelha.
Quem é aquele homem? Andou com Jesus, andou, mas toma cuidado, tem uma espada do lado lá, ó. Você moscar, filho, a orelha vai embora. Passa mesmo. Não tem conversa, não. Não, mas andou com eu vi expulsando o demônio lá. Mas você não viu a espadona do lado? Fica esperto com ele. Ele pula, grita, expulsa o demônio, fala em línguas, profetiza. Mas mostra com ele pra você ver a espadona na orelha. Corta na hora. Vocês estão entendendo, irmão? Não eram convertidos. Então, a pessoa não pode se apegar em dom. Ah, faz isso? É possível? É possível. Deus disse que haveria. Mas isso não é o Espírito Santo. Isso é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para fazer uma coisa com você. Jesus disse, quando aquele Espírito vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, independente se você pula, grita, canta, fala em língua, não fala, se você vai contra esse Espírito aqui, que é a palavra, você não tem Espírito Santo coisa nenhuma. É aquele mesmo Espírito que estava em Judas. Você pode fazer tudo isso. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia, dizendo, Senhor, não profetizei em seu nome, não preguei em seu nome, não fui na igreja, não fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, iníquos. Todo que pratica iniquidade sabe o que deve fazer e não faz. Sabe o que não deve fazer e faz. Você sabe que você não deve tirar e nem acrescentar dessa palavra. Então por que você faz isso para fazer um sistema? Ou por que você vai para um sistema que faz aquilo que você gosta? O nosso sistema é o sistema de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos falar com o Senhor nesta hora? Aleluia. Vocês foram abençoados? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo disse, onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria ali, né? Não apenas, irmão, para nos corrigir. Porque Deus corrige todos que têm por filho. Se você tem sem correção, você está num lugar lá onde todo mundo passa a mão na sua cabeça e te prega prosperidade, lembre disso, tá? Então você precisa ter uma correção e a palavra vem para isso. Para corrigir, nos fazer ter um caráter como o de Cristo. E revelar para você o que Deus está fazendo. Amém? Vamos falar com ele neste momento. Querido Deus e Pai Celestial, a Tua palavra foi pregada, Senhor, na simplicidade, ó Pai. Como eu tenho dito aos meus irmãos aqui, eu não sou um pregador e não sou nem mesmo digno, Pai, de estar aqui atrás dessa Bíblia. Contudo, quem é digno, Senhor? Mas, Pai, como eu tenho essa certeza em meu coração, que eu creio, ó Pai, que eu sei que o Senhor tem revelado a mim e a cada um dos meus irmãos, que também creem, que tem a mesma unidade de fé, que o Senhor está fazendo aqui agora, algo que o Senhor não tem feito em todas essas eras da igreja, o Senhor tem feito aqui neste momento, revelando a Tua palavra. E o Senhor diz que assim como foi nos dias de Noé, assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, sabemos que é um número, Senhor, muito pequeno, contudo eles estarão ali, porque o Senhor prometeu, e o Senhor é um Deus fiel e responsável. Independente da maneira que os seus filhos chegarão a esta posição, eles chegarão, porque o Senhor está aqui para fazer isso por nós. Continua nos abençoando, Pai, aumentando a nossa fé, nos fazendo crescer mais e mais a cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Pai, nos ajuda em tudo isso, para que não sejamos, Senhor, mais crianças levados por todo vento de doutrina, mas que nós possamos entender qual que é a perfeita e a boa vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, concede isso, para a Tua glória. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos dizer um ao outro, Deus te abençoe. Quinta-feira nós estaremos aqui também com os nossos estudos. Provavelmente o irmão Micael estará aqui também ajudando a gente. Eu não sei se vai estar trabalhando, mas se tudo correr bem. Obrigado pela ajuda de cada um de vocês. Obrigado pela vossa fé e vossa perseverança na palavra. E em tudo Deus confirmará os vossos corações em sua palavra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus.